Vamos falar um pouquinho sobre o seu lugar aí na sua família? O Adir me faz companhia aqui para a gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo ótimo. Então tá jóia, que bom. Bom, eu te perguntei justamente por que esse assunto, né? Você estava debatendo esses dias, vi um vídeo seu comentando sobre esse assunto e é mais comum do que as pessoas imaginam, esse lugar que não é nosso dentro da nossa família. Conta pra gente, Adir, como é que surgiu isso tudo para você? Jóia. É muito comum, mas muito comum mesmo, e é interessante assim, porque a maioria das pessoas até estimula esse tipo de pensamento que a gente vai falar agora e que eu vou tentar combater para ver se a gente consegue ajustar um pouquinho melhor, mas a maioria das pessoas estimula, né? Então eu estou tentando nadar aí contra a maré. Por quê? Porque a gente escuta muito as pessoas falando assim, por exemplo, nasceu lá o primeiro filho e aí então a mãe ela vai lá e posta mais ou menos o seguinte: conheci o amor verdadeiro, o grande amor da minha vida. E aí, sabe, todos os elogios. E aí o que eu fico pensando é o seguinte: todas as pessoas que já faziam parte da vida dessa pessoa não era amor verdadeiro ou não eram importantes o suficiente. E aí quando vier o segundo filho, e se tiver 3, 4, e antigamente quando tinha 10 ou 15, né? Como que é essa questão toda de qual é o meu espaço, o seu, cada um de nós? Aí vai ser um questionamento talvez das pessoas, vai falar assim, tá, mas o amor de mãe pro filho é aquele amor que realmente não tem problemas, é aquele amor que não vai se desfazer nunca e assim por diante. Só que é um amor diferente, mas ele é um amor bonito, mas o que as pessoas passaram na vida dessa mulher, dessa pessoa, enfim, também é importante. Sim, e mais ainda, veja, tudo aquilo que ela viveu, ela precisa disso como bagagem para que ela possa amar o filho do jeito que ela quer amar ou consegue amar, né? E aí tem o relacionamento que gerou esse filho, a importância disso, né? A história que aquelas duas pessoas já tinham, o filho é resultado dessa história. Então, assim, tem um lugar e é um amor lindo, é maravilhoso, não vamos desfazer disso, mas também não dá para esse amor ultrapassar determinadas barreiras e é essa mais ou menos a nossa ideia. Outra questão, falando sobre esse assunto, eu acho bacana, na verdade, assim, porque existe um casal que tá lá com relacionamento e tudo mais. Aí tem o filho deles. Quando um deles se separa, por acaso, esse filho assume, é como se assumisse um lugar ali na casa e tudo mais. Quando essa pessoa, esse marido, essa mulher, enfim, conhece uma outra pessoa, é como se essa outra pessoa estivesse assumindo um lugar que é do filho hoje em dia. Mas não é isso, né? Então, essa é a confusão que vem como consequência, né? Vamos imaginar então o seguinte: esse casal, né, que você imaginou, ele acabou se separando, tem um filho, né? Então, o filho está lá morando com um ou com o outro e essa pessoa, o pai ou a mãe que está junto com o filho, principalmente quando está morando junto, vai se casar mais cedo ou mais tarde, vai se relacionar e tal. E aí, essa pessoa que vai chegar, qual é o espaço que tem de verdade, né? Não, os meus filhos estão acima. Então, se eu tiver um, se eu tiver dois, eu vou estar chamando alguém para ser meu companheiro, minha companheira, para estar lado ao lado da minha vida, mas eu não tenho esse espaço lado a lado para dar. Vou dar um espaço que é como se essa pessoa sempre estivesse inferior aos filhos. Isso. E são coisas diferentes. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, não tem a necessidade de fazer essa comparação, sabe? Então, por exemplo, quando eu me separo ou quando eu fico viúvo, foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu fico viúvo, o que acontece? Alguém sai e aquele espaço fica em branco, fica vazio. O espaço para eu compartilhar a vida com alguém, ele ficou ali, está vago. O lugar que o filho tinha continua sendo o mesmo, exatamente o mesmo, e aí isso não traz nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de interferência. E aí, se a gente quiser um pouquinho mais longe, ainda vem a grande questão assim, vamos imaginar que a gente fosse desenhar um organograma, né? Aí tem ali o pai, o filho logo ocupando o próximo espaço e a mãe desse filho, que já não é mais esposa dele, está aqui, logo ao lado. E a esposa atual está abaixo, ou seja, a antiga esposa está acima numa hierarquia. Entende? E aí isso vai gerar tanta confusão, tanta dificuldade, isso abre espaço para os filhos às vezes lutarem contra, colocar um monte de sementezinhas ali, sabe? Por causa disso. E não traz harmonia, né? Porque talvez seja isso que as pessoas
lutem hoje em dia, né, no sentido de querer uma harmonia dentro do seu relacionamento, conhecer uma pessoa nova, conhecer uma pessoa diferente, mas aí parece que aquela pessoa, ela nunca vai estar, na verdade assim, de bem naquela situação, porque parece que sempre está no lugar errado. Ela está no lugar, ela se sente no lugar errado. Isso não pode acontecer, né? Não, não deve, né? A gente precisa trabalhar para que isso seja totalmente diferente. Veja, essa harmonia que se torna totalmente impossível, por quê? Porque alguém está ocupando o lugar que eu deveria ocupar. E, na verdade, não é porque eu sou, sei lá, eu tenho desejo de ser mais importante ou alguma coisa assim, mas eu quero ocupar um lugar que é meu, que é devido, né? E uma outra coisa também é que quando os filhos eles estão num espaço que é deles, o mesmo, desde que ele nasceu, ele não subiu, ele também não desce. Ele não perde esse espaço. Isso faz com que ele também se sinta mais tranquilo, mais seguro, fica mais simples. Eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, mas também a gente tem que falar sobre os filhos que se acham no direito de estar ocupando um espaço que não pertence a eles. Perfeito. Acho que parte dessa razão, da razão dos filhos pensarem assim, é por causa daquilo que eles acabam ouvindo. Sabe? Os filhos acabam ouvindo, eu sou o grande amor, ou o amor verdadeiro, ou o amor incomparável, ou alguma coisa assim, e eles acabam ouvindo isso ao longo de toda uma vida, acaba acreditando, acaba daí buscando colocar isso em prática. E aí quando alguma coisa parece que tenta comprometer aquele espaço, aí é nossa tendência de todo ser humano lutar para ocupar o nosso espaço. Sabe que você usou o exemplo lá no início, dessa questão aí de colocar, né? Eu conheci o amor verdadeiro, o príncipe da minha vida. Vamos imaginar, né? Que seja o primeiro filho. Aí vem o segundo, também é o amor da minha vida. Só que hoje em dia a internet deixa tudo registrado. É verdade. Não é? Daqui uns 5, 6, sei lá, 10 anos, essa criança vai olhar lá e falar assim, nossa, o meu irmão era o amor da vida da minha mãe e eu também sou, mas ele era diferente. Por quê? Isso. Ou então ele vai descobrir lá que a mãe usou uma determinada expressão que era mais forte, mais significativa. Para ele falou isso e para mim falou só isso. Menos, entendeu? Pode ter aí, isso. É verdade. Vai ficar tudo registrado, com certeza. Que loucura isso, né, Gil? Quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente está falando de muita gente, não é uma ou outra pessoa. Sim. Sempre acaba acontecendo esse tipo de situação em diversas famílias, você vê no consultório isso acontecendo, e discutir isso, fazer com que a gente repense isso é importante, né? Muito importante. Veja, toda reflexão começa com a gente conseguindo abrir o assunto, ouvindo, ponderando, e aí a gente vai aprendendo e a gente consegue enxergar algumas coisas, mas sabe, com a mente aberta, com o coração preparado, não no sentido de eu tenho que defender um determinado ponto de vista pré-estabelecido, mas vamos descobrir o que realmente pode funcionar melhor, que pode ser menos danoso em alguns sentidos, e eu acho que faz bastante diferença a gente pensar um pouquinho. Muito legal, assunto ótimo para a gente abrir o nosso programa desta quinta-feira. Eu acho que isso pode fazer você refletir em muitas situações aí do seu dia a dia também. Queria agradecer demais a participação hoje aqui. Muito no bom nosso estar aqui, tá? Valeu. Sempre bom estar com vocês. Muito bom. E estou aqui sempre à disposição. Valeu, até a próxima vez. Obrigado. Valeu. Obrigadão.